Eu tô aqui com a Dalva, ela é uma amiga nossa aqui já há muito tempo, sou de Joel. Hoje eu vou estar entrevistando ela, né, para saber de um caso que aconteceu em Manaus. Ela vai contar toda a história. Eu vou deixar com ela agora. Em que ano aconteceu, Dalva? Eu tinha 12 anos de idade, morava no bairro da Redenção na época. A gente era evangélica, frequentava a igreja Assembleia de Deus, lá da Rua Gurupi. Aí estávamos na escola dominical domingo pela manhã. E a gente saiu da escola dominical e estava na rua andando quando apareceu um disco tipo um prato. O pessoal falava que era disco voador. E a gente andando e daquele disco saiu uma luz grande e sugou a irmã da igreja, a irmã Noélia, que estava grávida de 9 meses, levou para dentro desse disco. Com 3 dias eles trouxeram de volta. Em que horário aconteceu isso? Era umas 10 e pouco da manhã, depois da escola dominical. De manhã, é isso? Eu não me lembro o ano, nem sei que era um domingo. Na época eu tinha 12 anos. A senhora tem quantos anos de idade agora? 39. 39? Pelos cálculos, aí no vídeo embaixo vai estar a descrição da data do ano ocorrido. E aí as pessoas que estavam lá na época tudo viram esse disco. Ninguém viu quem estava dentro, mas viram só o disco. E levaram essa mulher grávida de 9 meses. Depois de 3 dias que levaram ela, eles trouxeram de volta e deixaram no mesmo lugar. Só que ela já veio sem o bebezinho dela e ficou doida. Como é que foi, como é que ela foi levada? Vocês viram? Foi tipo uma luz que saiu assim do meio daquele negócio, uma luz, e ela subiu na luz como se fosse um elevador, uma coisa assim parecida, subiu. E foi embora, o disco desapareceu no ar, não saiu voando nem nada, desapareceu mesmo. Virou uma estrela e sumiu. Só sumiu. Aí 3 dias depois ela 3 dias depois ela apareceu já sem o bebê dela, que ela estava grávida de 9 meses. E ela voltou louca, voltou tão doida que ela foi internada no hospício. Mas ela apareceu onde? Em alguma região diferente? No mesmo lugar que eles tiraram ela, eles deixaram de volta, em frente da igreja. Em frente da igreja? Nossa. Tem mais alguma coisa que tu lembra, assim, que queira colocar, mais algum detalhe? E depois começou a aparecer várias conversas, assim, que ele estava aparecendo em vários lugares, vários bairros dentro de Manaus, era o maior comentário que tinha. E na época o jornal, a reportagem foram lá, fizeram um monte de reportagem, os pessoas que viram isso acontecer. Muitos não acreditavam, né, mas quem estava lá viu e foi verdade. E as pessoas que gravaram na época devem ter ainda reportagem sobre isso. E agora mais um. Pois dona Dalva, você também não acreditava, né, depois desse ocorrido? Eu também não acreditava, mas depois que eu vi, eu posso dizer que é verdade porque eu vi, né? E até na época começaram a fazer aqueles bonequinhos do ET, que tinha um bonequinho com a luzinha no dedo, eles começaram a fabricar esse tipo de boneco. Desde essa época aconteceu isso. Pois é. Eu tô fazendo essa reportagem, mas por interesse, né, porque eu também acredito, né? Em cerca de final de 2011 para 2012, mês de outubro, eu também estava vindo da igreja, só que era um horário que a gente estava no ensaio que terminou tarde, né? E então eu acho que era umas 10h30, tinha começado o ensaio. Nesse dia eu nem tinha ido para o colégio, era numa terça-feira. Quando eu saí, era praticamente uma meia-noite, 15, 16, 17, por aí. Eu vinha, né, lá do 5, lembra onde era o 5? Eu vinha descendo, quando chegou onde era a antiga casa de um amigo meu, Georgiano, onde tinha algumas plantas acima, tinha um senhor, né, que também estava indo em direção à sua casa. Ele entrou, só que ele olhou para o céu rapidamente e entrou na sua casa. Aí eu percebi, eu fui continuar andando. Quando eu vim chegando, descer quase a ladeira da minha rua, eu escutei alguma coisa assim, né, não sei, me deu uma coisa diferente em mim, como se uma sensação de leveza e uma coisa que me incomodava. Aí quando eu olhei assim, sem querer, minha visão olhou para o céu. Do lado leste aqui, eu avistei uma espaçonave muito grande, uma metragem de 30 metros, assim, uma altura de um pé de manga, como se fossem dois pés de manga, assim, uma altura. Ele estava lá parado, não tinha barulho,
Eu não lembro de luz, porque eu não lembro muito, a gente tem um branco nessa hora, não sabe o que pensa. E me deu várias coisas, eu fiquei sem pensamento, fiquei sem ação. Aí eu continuei, né, eu ficava olhando assim por uns 10 segundos. Eu via que eles estavam me vendo, ou sabiam o que eu estava pensando. Porque nessa hora me deu um branco que me veio várias coisas na mente e eu não conseguia saber o que eu estava pensando mais. Eles ficaram um pouco, de repente, eu não sei porquê, não foi levado, não sei se é porque eu não cheguei a ficar próximo lá, perto. Só sei que eles viraram uma estrela e sumiram. Aí eu saí correndo disparada na rua. Quando eu cheguei aqui em casa, tava o Cabral aqui na frente do portão, né? Eu falei, Cabral, eu vi uma nave, o Cabral já tava meio que bêbado, né? Ele ficou assim, que isso, não, tá doido. Aí eu fiquei assim, até hoje eu não contei pra ninguém, né? Aí, é por isso. Agora a dona Dalva também contou, eu resolvi falar um pouco da minha história também. Mas na época eu me lembro também que todos nós que estavam olhando, eles paralisaram, tipo a gente. A gente fica eles assim, paralisaram, que a gente não tinha ação pra se mexer, meus pés estavam colados no chão. A gente não sente E de nada. todo mundo que estava lá, eu perguntei a mesma coisa quando a nave sumiu, o que eles tinham sentido. A mesma coisa, parecia que eles tinham colado a gente no chão e tinham arrancado o nosso cérebro, como se tivesse apagado a mente da gente. Pois é, a gente não pensa em nada e não consegue se mexer. É engraçado. Duvido, mas eu acredito porque eu vi na época que eu tinha 12 anos, não foi mentira. Pois é, eu não tenho nem 3 anos que vi. E também não só eu, o Cleo Max, né, que o Max também morava na mesma rua e chegou a ver 2 vezes, né, quando ele foi trabalhar, ele contou. Mas aí eu vou falar com ele para ele falar pra mim no vídeo. E isso é uma grande novidade, né, para quem não acredita que a gente tá só no universo, já é inexplicável isso, mas eu acredito que eles não sejam do mal, porque se eles fossem do mal, eles não devolviam. Na época os jornalistas falaram que eles estavam pegando só as mulheres grávidas para tirar o bebê para fazer experiência. Na verdade, alguns fatos que eu andei pesquisando, entre 10 anos de ufologia que eu estudo, eu acredito que eles pegam essas pessoas para recolher esses bebês, mas não é para fazer experiência, é porque, de acordo com o que eu aprendi lá, da teoria, é que eles têm uma tipo de reencarnação, onde eles têm a alma deles, né? Eles pegam e colocam as pessoas para nascerem na Terra. E algumas dessas, elas estavam tipo em missão, né? De mandar mensagem para os humanos, não brigar, fazer guerra e etc. Mas algumas dessas pessoas que são deles mesmo, eles acabam levando de volta, como a mulher, né? Que deve ter encarnado alguma alma deles, né? Na senhora lá, e eles tiraram, né, a criança, porque era dele já. Aí eu não... E a dona Noelle, que foi levada por eles, até hoje ela é viva ainda, só que ela não pode falar nada porque ela ficou doida mesmo. Que quando eles trouxeram 3 dias depois que levaram, que ela apareceu de novo, eles deixaram ela nua, trouxeram ela nua de volta, ela já apareceu nua na rua. E ela ficou doida mesmo, ela só falou dizer que era um bicho tinha levado ela, bicho. Só isso que ela falava. Foi internada, até hoje. Mas ela foi internada. Não conseguia dizer nada sobre o que ela via. Não falava nada. Os filhos dela ficaram os 4 sem mãe, porque o pai ficou criando sozinho e ela foi internada. Ela ficou doida mesmo, doida de puxar cabelo, de gritar na rua, ficar nua. Como se ele tivesse feito alguma coisa no cérebro dela, né? Alguma coisa parecida assim. Pois é, o engraçado é que as pessoas que vão ver esse vídeo, né? Elas vão pensar, não, a mulher doida, ela inventou essa história, mas como eu estou dizendo, a gente tem aqui uma testemunha que viu também e que afirma que ela ficou doida depois do ocorrido, não foi. Mas é fato verídico, pessoal, eles procuraram saber que na época muitos jornais foram lá na época fazendo, aí era televisão preta e branca na época, não existia nem televisão colorida e gravaram lá, filmaram, com certeza. Fizeram reportagem na rua inteira, as pessoas que chegaram a ver. Então, com certeza, eles devem ter esse jornal guardado em algum lugar, deve aparecer. Com certeza. Porque foi realidade, né? Pois é, senhora Dalva. Então, agradeço pela oportunidade de ter dado essa palavra aqui para nós fazermos a reportagem. Peço a permissão para colocar no YouTube o vídeo.
A gente não faz isso por interesse de ganhar dinheiro, de inventar essas histórias, não. A gente faz isso porque a gente acredita que em diversidade de coisas, né? Pois é, então até a próxima.